Arqueólogos estão reescrevendo a história do nosso planeta como a conhecemos. A cada nova descoberta fascinante, a nossa percepção sobre o passado continua a mudar de forma significativa, enquanto cientistas se apressam para tentar explicar o que parece inexplicável. Acredite se quiser, cientistas ainda não conseguem explicar estes 10 fenômenos misteriosos. Número 10. Crânios de cristal. Entre o final do século XIX e o século XX, a América Central foi palco de uma onda de descobertas misteriosas. Crânios de cristal começaram a aparecer por toda parte, despertando a curiosidade de muitas pessoas interessadas em desvendar os mistérios por trás desses achados. Muitas pessoas afirmavam que os crânios eram artefatos das culturas asteca e maia, e acreditava-se que possuíam poderes místicos, capazes tanto de promover curas quanto de causar consequências negativas. Naquela época, todo colecionador rico queria ter um desses crânios que se tornaram símbolo de status. Alguns tinham tamanho real, enquanto outros eram miniaturas. A cada nova descoberta, a curiosidade da comunidade arqueológica só aumentava. Várias histórias sensacionalistas surgiram em torno desses crânios. Alguns diziam que vieram de culturas que migraram para a América Central, vindas da lendária cidade perdida de Atlântida. Outros contavam relatos com origens espirituais ou até extraterrestres. Ao todo, foram encontrados 13 desses crânios que eventualmente foram espalhados pelo mundo. Dentre as histórias mais famosas, havia uma que dizia que se os 13 crânios fossem reunidos em um mesmo local, revelariam segredos essenciais para a continuidade da humanidade, o que adicionava ainda mais mistério à lenda. Um desses crânios ganhou enorme popularidade na época. Ele foi descoberto pelo renomado explorador inglês Frederick Mitchell Hedges durante uma expedição em Honduras Britânica, atualmente chamada Belize. Mitchell Hedges e sua filha estavam explorando as ruínas maias de Lubantum quando acidentalmente encontraram o crânio de cristal. Em seu livro Danger, My Ally, Perigo, Meu Aliado, ele revelou que o crânio tinha pelo menos 3.000 anos de idade e criou uma história fascinante ao redor do achado. Afirmava que o crânio tinha o poder de causar grandes impactos em quem o desrespeitasse, além de curar males de diversas naturezas. Após o falecimento de Mitchell Hedges, em 1959, sua filha Anna assumiu a missão e passou a levar o crânio em turnês. Durante entrevistas, ela contava ao público que havia encontrado o objeto sagrado debaixo de um altar em um templo em ruínas. Cientificamente, no entanto, a origem real do crânio nunca foi comprovada, e até hoje ninguém conseguiu decifrar qual era seu verdadeiro propósito. Número 9. A múmia das montanhas de San Pedro. O nosso mundo está repleto de descobertas que desafiam a percepção amplamente aceita da história, achados que fazem a imaginação correr solta. Um desses artefatos enigmáticos que permaneceu, oculto sob a terra por séculos, veio à tona em outubro de 1932. Enquanto escavavam em busca de ouro nas montanhas de San Pedro, no condado de Carbon, Wyoming, 2 garimpeiros, Frank Carr e Cecil Main, fizeram o que muitos descreveriam como o achado do século. Após detonarem parte de uma rocha espessa para tentar liberar uma grande veia de ouro presa em uma fenda, eles se depararam com o que parecia ser a entrada de um pequeno cômodo. Esse espaço media cerca de 1,20 m de altura, 1,20 m de largura e aproximadamente 4,50 m de profundidade. Era como entrar em um portal para outra dimensão, e os homens logo começaram a se perguntar onde exatamente estavam. Mas, por mais estranho que parecesse, aquilo era só o começo. Conforme exploravam o local, encontraram algo peculiar, repousando, em silêncio na escuridão, preservado no tempo por incontáveis anos. Ao iluminar o objeto com suas lanternas, descobriram o que parecia ser os restos mumificados de uma pessoa de estatura extremamente pequena. Uma análise por raio-x confirmou o que já passava pela mente de diversos especialistas e antropólogos que estudaram a múmia. Tratava-se de um bebê com anencefalia, uma condição rara que causa deformações cranianas, fazendo com que a criança tenha a aparência de um adulto em miniatura. A datação por radiocarbono indicou que os restos mortais eram de aproximadamente 1.700 anos antes de Cristo. Testes de DNA revelaram que era de origem nativo-americana. Número 8. Múmia alienígena de 3 dedos. Não estamos sozinhos no universo.
E a cada nova descoberta, fica cada vez mais claro que este planeta já foi habitado por seres de outros mundos em determinados momentos da história. Uma das evidências que alimenta essa teoria é a múmia conhecida como Maria, datada do século V, cujas características anatômicas são diferentes das dos seres humanos. A descoberta aconteceu pouco depois da primeira audiência pública do Congresso mexicano sobre fenômenos aéreos não identificados, onde supostos restos mortais de seres não humanos foram exibidos. A múmia foi encontrada em uma caverna no Peru e causou um grande alvoroço entre cientistas experientes, que correram para oferecer explicações plausíveis sobre a origem de um artefato tão intrigante. E o mais surpreendente, Maria não estava sozinha. Ao seu lado estavam o corpo de uma criança de aproximadamente 9 meses chamada Vavá e outras 4 múmias do sexo masculino. Cada uma delas possuía 2 braços, 2 pernas, cabeça, olhos e boca. Análises químicas dos tecidos revelaram uma composição muito semelhante à dos humanos. Para confirmar, cientistas realizaram testes de DNA e constataram que esses corpos também possuíam 23 pares de cromossomos, exatamente como os seres humanos. No entanto, a anatomia dos corpos era completamente distinta. Segundo os pesquisadores, a estrutura das costelas de Maria era arredondada, e alguns ossos apresentavam formato semicircular. A cabeça era alongada para trás, muito semelhante à imagem clássica de seres extraterrestres. Datações por radiocarbono indicam que esses corpos têm mais de 1000 anos. A descoberta gerou grande repercussão entre etnólogos e pessoas que acreditam na existência de vida extraterrestre. Muitos afirmaram que essa seria uma prova irrefutável da presença de seres de outros mundos em nosso planeta. Uma das características mais impressionantes era a leveza e resistência dos ossos, além da ausência de dentes. Algo incomum em qualquer espécie humana. Mas o detalhe mais fascinante era o formato das mãos. Apenas 3 dedos, semelhante à representação de alienígenas em filmes de Hollywood. Se esses corpos forem realmente de origem extraterrestre, podemos estar diante da descoberta mais significativa do século. Mas o mistério ainda paira sobre essa história, despertando a curiosidade de arqueólogos e antropólogos. Mesmo após anos de pesquisas, os segredos sobre sua origem permanecem trancados nos corredores obscuros da história. Um dia, esperamos abrir essas portas e revelar as respostas para tantas perguntas que continuam a ecoar em nossas mentes sobre a verdadeira história da atividade extraterrestre em nosso planeta. Número 7. O esqueleto de Atacama. No ano de 2003, o mundo foi tomado por uma onda de curiosidade após uma descoberta surpreendente no deserto do Atacama, no norte do Chile. Enterrado sob os escombros da cidade fantasma de La Noria, foi encontrado o chamado esqueleto de Atacama, uma múmia com aparência que misturava um pequeno ser humano e um alienígena. O corpo era extremamente pequeno, medindo apenas cerca de 15 centímetros. A parte superior do crânio possuía um formato cônico muito semelhante às imagens de extraterrestres que vemos em filmes. Além disso, o ser apresentava menos costelas do que o esperado em um humano, o que alimentou ainda mais a teoria de que não se tratava de um ser humano comum. Pesquisadores independentes e entusiastas de teorias alternativas mergulharam nessa descoberta, apresentando inúmeras especulações sobre a origem do ser misterioso. Inicialmente, muitos desacreditaram da autenticidade da múmia, sugerindo que poderia ser apenas um truque engenhoso. Mas análises por raio-x confirmaram que se tratava de um organismo real. Durante anos, o enigma permaneceu sem solução, até que, por volta do ano de 2010, a comunidade científica obteve um avanço. Após análises minuciosas, foi confirmado que o esqueleto era, de fato, humano. Embora no início se acreditasse que os restos mortais pertenciam a um feto humano prematuro, essa hipótese foi descartada. O corpo foi identificado como sendo de uma menina de origem sul-americana que sofria de uma condição genética rara, responsável por seu tamanho extremamente pequeno. Estudos de DNA revelaram a presença de 7 genes associados a deformações ósseas e faciais, fusão precoce das articulações, nanismo e um distúrbio raro de envelhecimento ósseo. Essas condições teriam contribuído para a aparência incomum do corpo. A datação por radiocarbono indicou que os restos mortais estavam enterrados no deserto do Atacama há cerca de 500 anos,
No entanto, alguns cientistas continuam céticos. Para esses estudiosos, a genética não explica totalmente a aparência do esqueleto. Eles argumentam que o formato do crânio poderia ter sido causado por complicações durante a gestação ou no parto. Essa descoberta continua gerando debates acalorados na comunidade científica e, até hoje, ninguém conseguiu oferecer uma explicação definitiva sobre a origem da múmia. O mistério persiste. Número 6. O Santo Sudário de Turim. Esta próxima descoberta está envolta em mistério, com muitas perguntas sem resposta sobre sua existência e origem. Estamos falando do Santo Sudário de Turim, um artefato fascinante que teria supostamente a face e as costas de Jesus Cristo impressas em seu tecido. Essa peça de arte ancestral foi reverenciada durante séculos pela Igreja como sendo o verdadeiro manto funerário utilizado para envolver o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. Muitos acreditam que a imagem corporal de Jesus teria sido miraculosamente impressa nesse pano após o sepultamento. Em 1898, um homem chamado Secondo Pia encontrou uma maneira de obter uma imagem mais clara do rosto de Cristo ao produzir um negativo fotográfico em preto e branco da peça, ao invés da tonalidade natural sépia, e o resultado foi simplesmente deslumbrante. No entanto, a história deste sudário remonta ainda mais, até o ano de 1354, quando foi exibido pela primeira vez na nova igreja colegiada de Lirey, uma vila no centro-norte da França. Em 1389, o sudário foi denunciado como uma falsificação pelo bispo de Troyes, o que deu início a uma série de debates sobre sua autenticidade. Essa controvérsia perdurou até 1453, quando ele foi adquirido pela Casa de Saboia e, posteriormente, depositado em uma capela localizada em Chambéry. O sudário passou por várias regiões, trocando de mãos entre colecionadores ricos e religiosos devotos. A pergunta que persistia era: este seria realmente o pano fúnebre de Jesus Cristo ou apenas uma fraude bem elaborada que se perpetuou por centenas de anos? Em 1532, uma tragédia atingiu a capela de Chambéry. Um incêndio danificou o valioso artefato. Mais tarde, em 1578, os Saboia transferiram o sudário para sua nova capital, Turim, de onde vem o nome que conhecemos hoje. Desde 1683, o Santo Sudário de Cintos de Turim permanece guardado em um edifício especialmente projetado, conhecido como a Capela do Santo Sudário. A capela foi desenhada pelo arquiteto Guarino Guarini e é conectada tanto ao Palácio Real quanto à Catedral de Turim. Após o falecimento do rei Humberto II, em 1983, a Igreja Católica assumiu a posse do sudário da Casa de Saboia, mesmo depois de ter negado veementemente por séculos a veracidade de sua origem e propósito. Centenas de anos se passaram desde a descoberta deste artefato antigo, mas ainda estamos longe de desvendar seus segredos. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. À medida que viajamos por cada destino desta lista, ficamos impressionados com o fato de que os cientistas ainda não conseguiram explicar essas 10 descobertas. Mas tem mais. Prepare-se para ver algo realmente fora do comum. Uma cabeça mumificada de aparência humanoide. Essa descoberta, que por muito tempo esteve trancada atrás de portas secretas em documentos e pesquisas confidenciais do governo, foi recentemente tornada pública, à medida que agências de inteligência dos Estados Unidos começaram a revelar informações sobre artefatos alienígenas que estariam sob sua posse desde tempos imemoriais. Como é comum em governos que operam com altos níveis de sigilo, todas as evidências relacionadas à vida extraterrestre sempre foram oficialmente negadas, sendo substituídas por explicações aparentemente plausíveis. Por isso, é bastante surpreendente que os Estados Unidos tenham começado recentemente a apresentar ao público evidências consideradas inegáveis de contato com tecnologia alienígena e até mesmo restos físicos de seres não humanos. Ainda assim, muitas pessoas continuam céticas em relação a essas descobertas. Deixe sua opinião nos comentários. Número 5. As ruínas de Atlit Yam. Localizadas na costa de Atlit, em Israel, encontra-se uma região mais surpreendente que a ficção. Bem-vindo a Atlit Yam,
uma antiga vila neolítica submersa, datada de algo entre 8.900 e 8.300 anos atrás. Este local está envolto em mistério, e as descobertas feitas nessas profundezas continuam a surpreender e cativar cientistas e pesquisadores experientes. Desde 1960, vários assentamentos, submersos e naufrágios foram descobertos na costa do Carmelo, devido ao aumento das escavações de areia em larga escala. Durante uma dessas buscas por naufrágios em 1984, o arqueólogo marinho Ehud Galili avistou esses antigos vestígios ao mergulhar em águas mais profundas. O que ele encontrou foi simplesmente impressionante. Restos de casas retangulares e lareiras enterradas em um túmulo aquático. Indícios de uma civilização humana há muito esquecida. Ao explorar ainda mais a área, o pesquisador encontrou um poço que atualmente está a cerca de 11 metros abaixo do nível do mar. Construído com pedras secas, o poço possuía aproximadamente 1,5 metros de diâmetro e 6 metros de profundidade. Dentro dele, o cientista curioso descobriu várias relíquias interessantes, incluindo ferramentas de sílex, artefatos feitos de ossos e pedras trabalhadas, além de ossos de animais dispostos em 2 camadas distintas. A camada superior continha ossos de animais parcialmente conectados, indicando que teriam sido descartados após o poço deixar de ser utilizado. Segundo a teoria proposta pelo pesquisador, a água do poço foi sendo contaminada gradualmente pela água do mar, obrigando os habitantes a abandonar suas moradias em busca de outros lugares para viver. Mas essa nem é a parte mais intrigante da descoberta. Ao avançar ainda mais na investigação da Vila Misteriosa, Galili encontrou um semicírculo de pedras contendo 7 megalitos, cada um pesando até 725 quilos. Uma grande dúvida que continua a desafiar os cientistas, como esses humanos antigos conseguiram esculpir uma estrutura tão grandiosa sem ferramentas elétricas ou máquinas avançadas. Adicionando mais camadas de mistério, marcas circulares foram encontradas esculpidas nas pedras, e essas pedras estavam dispostas ao redor de uma nascente de água doce, levantando hipóteses de que o local teria sido usado para rituais ligados à água. Outras descobertas fascinantes no sítio incluem 10 sepultamentos com os esqueletos em posição fetal, localizados dentro das casas e nas proximidades do assentamento. Em 2008, os cientistas desenterraram o esqueleto de uma mulher com uma criança no local. Após análises profundas, suspeita-se que este seja o caso mais antigo conhecido de tuberculose, mas ainda havia muito mais por vir. Durante uma escavação feita pela Universidade de Haifa, em 1º de outubro de 1987, foi encontrado um sepultamento humano completo em notável estado de preservação. O esqueleto foi encontrado a cerca de 10 metros de profundidade, disposto de lado em posição fetal. Os cientistas ficaram impressionados com a descoberta, mais ainda ao saberem que o sepultamento teria entre 8.000 e 10.000 anos de idade, ampliando ainda mais a aura de mistério do local. Mas aqui está a parte mais inacreditável. Ninguém sabe ao certo quem construiu essas estruturas. Tampouco se sabe qual civilização habitava ali antes do local ser coberto pelas águas. De acordo com os cientistas, o sítio teria sido submerso por causa do aumento global do nível do mar, após o fim da última era glacial, apesar de já termos conseguido resgatar grande parte dos preciosos tesouros arqueológicos enterrados nessas profundezas. Ainda há muito que não sabemos. À medida que avançamos nos estudos sobre este local antigo, mantemos o olhar voltado para as perguntas sem resposta, com a esperança de que algum dia possamos finalmente dissipar o véu de mistério que envolve este fascinante lugar. Número 4. O Prato de Ladov. Nosso mundo está repleto de artefatos misteriosos, vestígios de civilizações perdidas e diversas evidências difíceis de negar sobre possíveis atividades não humanas. Um desses artefatos que continua a despertar curiosidade e mistério é o Prato de Ladov. Por esse disco de pedra, com supostos 12.000 anos de idade, foi descoberto no Nepal, e sua origem tem sido questionada diversas vezes. Ainda mais enigmáticos são os símbolos estranhos e figuras gravadas no disco. Entre essas imagens, destaca-se um objeto voador não identificado em formato de disco, além de uma figura que se assemelha aos Greys, os famosos seres não humanos popularizados pelo cinema de Hollywood. Desde sua descoberta, o Prato de Ladov tem sido tema de debates e especulações.
Muitos estudiosos em antropologia sugerem que o prato conta a história de uma antiga visita de seres de outros mundos. Há também diversas outras gravações no prato, incluindo a de um réptil, uma nave e uma letra M, adicionando ainda mais mistério ao enigma. Uma possível explicação para o artefato foi citada em um dos livros de David Gaiman. Segundo o relato, o disco teria vindo de uma espécie estranha de humanoides conhecida como os Dopieras. Essa tribo teria sido visitada por seres extraterrestres muito antes da história escrita, e o disco teria sido gravado com os relatos desse encontro. Como acontece com muitos outros objetos, cercados de teorias sobre civilizações não humanas, este também foi colocado sob rigorosa análise pública. No entanto, os cientistas ainda não conseguiram apresentar uma explicação plausível para os mistérios em torno dessa pedra. Número 3. A Pedra Misteriosa de Winnipook. No ano de 1817, alguns operários estavam cavando buracos para instalar cercas próximas ao lago Winnipesaukee, na região da Nova Inglaterra, quando encontraram um aglomerado de argila escondido a cerca de 2 metros de profundidade. Por curiosidade, os trabalhadores pegaram o bloco de argila e, ao retirar a camada externa, descobriram um estranho artefato em formato de ovo. Essa pedra misteriosa mede aproximadamente 10 centímetros de comprimento por cerca de 6,5 centímetros de espessura, com coloração escura. Apesar de ter o formato e tamanho semelhantes a um ovo de ganso, a pedra era tão dura quanto granito, indicando que não se tratava de um objeto natural. Mesmo após muitos anos de estudo, nem arqueólogos amadores, nem profissionais conseguiram chegar a conclusões definitivas sobre a origem e o propósito do artefato. No entanto, sabemos de algumas coisas. A pedra é uma variante de quartzito, provavelmente originada de arenito ou melanito, uma rocha de granulação fina formada geralmente pelo deslocamento de camadas rochosas ao longo de falhas geológicas. Pedra possui ainda diversos furos perfurados em ambas as extremidades, feitos com diferentes ferramentas, e sua superfície apresenta um acabamento extremamente polido. Mas como os antigos conseguiram criar uma peça com design tão preciso, sem as ferramentas modernas que temos hoje? Ninguém conseguiu explicar até agora. Além do formato peculiar, a pedra, em forma de ovo, possui gravações intrigantes. Entre elas, símbolos astronômicos e um rosto humano. De um lado, encontram-se o que parecem ser flechas invertidas, uma lua pontilhada e uma forma espiral. Do outro, uma espiga de milho com 14 grãos, todos perfeitamente esculpidos. E na parte inferior, há um círculo com 3 figuras, uma semelhante à perna de um cervo, outra a um animal de orelhas grandes ainda não identificado. No terceiro lado do objeto, há um tipi, barraca indígena, com 4 hastes, um formato oval e um rosto humano. Ao refletir sobre essa peça, não podemos deixar de imaginar o nível de talento artístico necessário para produzir tal maravilha antiga. E claro, surge a grande pergunta: qual é sua verdadeira origem? Na época em que foi descoberta, a imprensa americana classificou o objeto como um impressionante artefato indígena. No entanto, ele acabou sendo categorizado separadamente dos demais objetos nativos do século XIX. Mesmo após diversas especulações sobre sua origem e finalidade, até hoje, ninguém sabe ao certo o que é fato e o que é apenas teoria. Número 2. O túmulo do primeiro imperador da China, o último destino em nossa jornada, por algumas das descobertas mais estranhas e inexplicáveis já feitas, é a China, mais precisamente, o túmulo de Qin Shi Huang, o fundador da dinastia Qin e o primeiro imperador de uma China unificada. Esse túmulo foi descoberto acidentalmente no ano de 1974 por agricultores que cavavam um poço. À medida que escavavam mais fundo, começaram a surgir figuras incomuns. Estátuas de terracota moldadas na imagem de antigos guerreiros chineses. A descoberta ganhou atenção nacional imediata e, em pouco tempo, uma investigação arqueológica foi iniciada. O que os pesquisadores encontraram foi nada menos que impressionante. O local revelou 3 grandes câmaras subterrâneas contendo fragmentos quebrados dos guerreiros de terracota. Essas figuras de argila eram incrivelmente realistas e em tamanho natural, com detalhes que fariam até mesmo os escultores mais talentosos do mundo moderno ficarem surpresos. Desde a estrutura facial até as vestimentas, tudo era cuidadosamente esculpido com perfeição. Inclusive,
com vestígios da pintura original. À medida que a expedição avançava, os estudiosos descobriram que o que parecia ser apenas um túmulo isolado de guerreiros de terracota, na verdade, fazia parte de um imenso complexo funerário dedicado ao primeiro imperador. Após se autoproclamar governante supremo do Império Unificado da China, Qin Shi Huang iniciou esse projeto grandioso com o objetivo de imortalizar sua existência, eternizando seu nome como uma figura lendária na história da Ásia Antiga. Esse túmulo cobre uma área de aproximadamente 10 km² e tem como centro um grande monte artificial. A estrutura desse local é tão extensa e complexa que ainda hoje continua a surpreender arquitetos e engenheiros modernos que não conseguem compreender como povos antigos foram capazes de realizar um feito de engenharia tão ousado. Mesmo após quase 40 anos de escavações, desde a descoberta original em 1974, apenas uma fração do sítio foi escavada, com novas descobertas sendo feitas a cada ano. Mas o mistério não para por aí. Abaixo desse monte, encontra-se o local original de descanso do primeiro imperador, um lugar envolto em tantas lendas que ninguém jamais ousou abrir suas portas, nem mesmo os caçadores de relíquias que costumam vasculhar túmulos antigos em busca de artefatos preciosos. Segundo relatos lendários, acredita-se que a câmara funerária contenha um rio de mercúrio fluindo eternamente, bem como uma cúpula que representa o céu estrelado. Existem também histórias sobre maldições e eventos catastróficos que poderiam ocorrer caso o repouso eterno do imperador fosse perturbado. Por essa razão, muitos arqueólogos permanecem céticos quanto à exploração desse local considerado proibido. Décadas se passaram desde a descoberta do sítio, mas até hoje ninguém teve coragem de entrar na câmara do imperador. E, provavelmente, isso não acontecerá tão cedo. Número 1. As múmias pré-incas. Nossa próxima descoberta nos leva de volta ao Peru, onde arqueólogos desenterraram 14 múmias pré-incas anteriormente desconhecidas durante uma escavação em uma tumba em Cajamarquilla. Assim que encontraram o local de sepultamento, uma atmosfera de mistério tomou conta do ambiente, e as cenas à frente eram impossíveis de esquecer. Essas múmias estavam posicionadas logo na entrada da tumba, e os pesquisadores acreditam que essas pessoas foram entregues como oferendas rituais em cerimônias de sepultamento, realizadas para figuras de alto prestígio na sociedade antiga. De acordo com as práticas funerárias daquela época, era comum que indivíduos fossem oferecidos para acompanhar os falecidos em sua passagem para o além. Uma prática que desafia completamente os valores éticos da sociedade atual. Das 14 múmias encontradas, 8 eram de adultos e as demais de crianças. Uma análise minuciosa dos restos mortais indicou que elas provavelmente foram sepultadas entre 800 e 1000 anos atrás, embora a causa exata de seus falecimentos ainda seja desconhecida. Cajamarquilla, onde essas múmias foram localizadas, é considerada o maior sítio arqueológico da América do Sul e já presenteou o mundo da arqueologia com inúmeras descobertas fascinantes, incluindo os restos mortais de um homem com as mãos amarradas ao rosto, em uma posição cerimonial típica. Por isso, não é surpreendente que um local tão rico em história antiga abrigue uma descoberta tão impressionante. Esse achado serve como um lembrete dos costumes arcaicos das civilizações do passado, e por meio das histórias desses antigos povos, podemos reconstruir a história do nosso mundo pedaço por pedaço, descoberta após descoberta. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!